A única certeza é que tudo vai mudar. Eu me lembro quando eu ouvi essa afirmação de um palestrante, consultor, lá por volta de 2009. E, tecnicamente, a gente já estava nos primeiros momentos históricos, né, da transformação digital. Já tinham sido lançados os primeiros smartphones com tela touch, eles já bombavam nas lojas. O Kindle já conquistava alguns fãs, né, derrubando o preconceito do livro digital. O Facebook já tinha se tornado uma rede aberta. O Twitter era a grande febre daquele momento. O Airbnb já ensaiava os primeiros passos da economia compartilhada. O Watson da IBM assustava o mundo com as notícias sobre inteligência artificial acontecendo de verdade. Isso tudo sem contar alguns recursos como o GitHub, o Hadoop, que, embora sejam pouco conhecidos do público em geral, eles ajudaram muito a impulsionar o conceito de cloud computing, né, a computação em nuvem. Enfim, em 2009, o mundo já esboçava as características típicas do século XXI, né? Do século da era exponencial, da transformação digital. Mas a gente ainda não percebia isso. Primeiro, porque todos esses recursos, essas tecnologias, embora por um lado, eles deslumbrassem um pouco, né? Então a gente ficava deslumbrado de ver aquelas coisas que pareciam saída de filme, de ficção científica, mas também eles causavam um pouco de medo, né? Uma reação típica das reações dos estágios do luto, né? Que o primeiro estágio é a negação. Então, essa época tinha uma certa negação de todas essas novas tecnologias que estavam sendo mostradas. E a segunda coisa é que elas ainda estavam um pouco distantes, porque esse tipo de tecnologia demora um pouco para entrar em escala comercial. Tudo bem que nessa era exponencial tudo é muito mais rápido, mas mesmo assim ainda demora um pouco para entrar em escala comercial. E ali entre 2007, 2009, 2010, ainda estava tudo mais no campo dos protótipos do que na mão de muita gente, né? Na verdade, desde que eu ouvi essa afirmação, né, de que a única certeza é de que tudo vai mudar, ainda levou pelo menos uns 10 anos, né, até a gente realmente começar a perceber todas essas coisas no nosso cotidiano. Ou seja, tem 2 ou 3 anos que a gente vê isso de forma claramente no nosso dia a dia. E não tem como deixar de falar, a pandemia evidenciou e potencializou isso ainda mais. Essa última década, ela foi realmente muito acelerada. Novas descobertas, novas tecnologias, conceitos, tendências, tudo isso tem brotado fertilmente por todos os cantos do mundo. E aí com isso se gera novos comportamentos, novos hábitos de todos os tipos de pessoas. Existem por aí ótimos livros, estudos, pesquisas e até artigos acadêmicos, se você tem, né, o costume de pesquisar por artigos acadêmicos. Todos esses materiais lançam bastante luz sobre essas teorias, né, de como o mundo está, para onde o mundo está caminhando, o que está se tornando, e ajudam a gente a entender esses novos tempos que são tão instáveis. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre dois conceitos que, no meu entender, resumem muito bem essa era exponencial que a gente está vivenciando. O mundo VUCA, o mundo BUNNY, esses dois conceitos, por favor, eles não excluem outros conceitos e teorias que tem por aí, que acabei de falar, que também são ótimos conceitos e teorias, tem muitos deles que se somam e se agregam a esse que eu vou falar aqui, mas esses dois são apenas dois que me parecem bastante coerentes e simples de entender. Então, mais do que resumir e explicar esses conceitos, o meu objetivo aqui é gerar conhecimento para esse setor que mais sofre com tudo isso, que são as empresárias e empresários e empreendedores em geral, que precisam entender todos esses conceitos para conseguir aplicar na sua empresa no dia a dia. Então, vamos entender o significado desses dois acrônimos. Primeiramente, o VUCA. O V é de volatility, que é volatilidade. Então, o mundo atual ele é dinâmico, é efêmero, é fluido, ou seja,
tudo muda o tempo todo numa velocidade muito alta. As soluções para o futuro não podem mais ser buscadas no passado. Essa característica, né, de volatilidade, ela indica a necessidade de muita flexibilização e de adaptação rápida. Então, esse é o que os empresários precisam entender desse conceito. Tem que ser flexível, tem que se adaptar tudo muito rápido. O U do VUCA é de uncertainty, de incerteza. Então, isso quer dizer que tudo é imprevisível. A gente não sabe exatamente o que pode acontecer daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a um mês. A única certeza, como eu disse, é que tudo está mudando. Então, é necessário saber lidar com o inesperado. Acho que foi essa grande lição que o ano de 2020 deixou para a gente, né? Com a grande surpresa, que foi surpresa ou não também, né? Não deveria ter sido, porque já tinha sido muito alertada, mas enfim, caiu na nossa cabeça de uma forma que ninguém esperava. Então, essa é uma característica intrínseca do século XXI, desses tempos que a gente está vivendo. Então, conte com isso, espere por isso, por coisas inesperadas no nosso dia a dia. O C, de complexity, complexidade, pode ser definido como... Complexidade significa muitas coisas acontecendo num sistema, num todo. Então, quanto mais coisas estão acontecendo, maior a interação entre elas e maior a complexidade desse sistema. E aí, obviamente, quanto maior a complexidade, menos controle e menos previsibilidade a gente vai ter dentro desse sistema. Então, tudo está interligado hoje no mundo. A história da década de 90, do mundo globalizado, que tinha um viés muito mais econômico, hoje realmente o mundo é globalizado porque qualquer coisa que acontece espalha rapidamente no mundo inteiro, porque tudo está realmente interconectado e interdependente. Então, com isso, são inúmeras variáveis que afetam todas as situações que acontecem no dia a dia. E por fim, o A do mundo VUCA significa ambiguity, de ambiguidade. As definições binárias que a gente utilizava no passado, elas dão lugar agora a múltiplos pontos de vista, múltiplas interpretações e possibilidades para se analisar os diversos contextos. Então não existe mais clareza sobre o significado, a causa e as circunstâncias dos acontecimentos. Então, o mundo não é mais binário. Não tem mais isso de preto ou branco, bom ou mal, certo ou errado. Hoje você tem, entre esses extremos, né, quase que maniqueístas, você tem diversas possibilidades que precisam e devem ser analisadas, principalmente no âmbito de uma empresa. Então, o termo VUCA, ele na verdade não é novo, tá? Ele já vem sendo utilizado há algum tempo. Ele surgiu no conceito militar na década de 90, olha só, quanto tempo. Mas, embora ele tenha surgido há bastante tempo, ele se aplica nesse momento que a gente está vivendo. Mas, como essa transformação digital é tão intensa, já tem alguns especialistas dizendo que até esse mundo VUCA já não reflete tão bem o que vem pela frente, o que vem pelos próximos anos, né? Então, segundo alguns estudiosos, esse conceito até de VUCA já está um pouco defasado. Eles já estão falando de um novo acrônimo, que é o BANI. Então, vamos ver o que significa esse novo conceito do BANI. O B é de brittle, frágil. Isso diz respeito a você, sua empresa, o mercado, tudo. A pandemia também escancarou o fato de como as empresas são frágeis, como a gestão das empresas é frágil, justamente por não terem planejamento, não terem processos bem organizados, bem estruturados, mapeamento de processos. Então, para lidar com essa característica do frágil, foi criado um termo novo, que é o antifrágil, que inclusive é o título de um livro muito bom, que recomendo que você leia para saber lidar não só com a sua empresa, mas com a sua vida e tudo que acontece nesse mundo que é frágil. O A é de anxious, de ansioso. Então, o ansioso aqui significa aquele que toma decisões sem ter muito tempo para analisar e sem ter muitas referências do que ele precisa para tomar decisões, né? O que significa? Para lidar com essa característica, né, desse mundo ansioso, eu recomendo conhecer o método Lean, que tem como premissa
errar cedo, corrigir rápido e aprender no caminho. É o método que uma grande maioria das startups seguem, que justamente né, e aqui muitos desses conceitos vêm do universo das startups, porque elas precisam estar muito conectadas com esses conceitos, porque a característica primordial de uma startup é viver nesse mundo, mundo VUCA e mundo Bunny, como a gente está dizendo. Né? Então, é importante trazer essas lições de lá. O N é de non-linear, não linear. Então, comprovadamente, a nossa mente ela é linear. E a nossa mente sendo linear dificulta a compreensão desse mundo tipicamente exponencial. Acho que até 2 anos atrás praticamente ninguém ouvia o termo exponencial, a não ser que fosse nas aulas de matemática, né? Mas a pandemia, de novo a pandemia, ela trouxe esse conceito para o nosso dia a dia, né? Quando começou a pandemia falava-se muito da contaminação em escala exponencial, então a gente foi obrigado a começar a entender o que é o exponencial, que é essa característica da transformação digital. Por isso que eu, pelo menos, muita gente chama de era exponencial, né? E a última letra aqui do mundo Bunny é o I de incompreensível. E aí tem uma relação um pouco com o conceito anterior, né, de que a nossa mente não linear, a nossa mente linear, ela tenta organizar todos os acontecimentos, todas as situações em sequências lógicas. Mas nessa era exponencial que a gente está vivendo, tem muita informação, tem milhares de informações e dados pipocando o tempo todo, e a nossa mente não consegue lidar com isso. Então, inclusive, se gerou um transtorno, mais um transtorno emocional, psicológico, chamado de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Basicamente é o medo de estar por fora, de não estar acompanhando todas as notícias, todas as informações que estão acontecendo. Por isso que tem pessoas que ficam loucamente nos portais de notícia, nas redes sociais, para acompanhar tudo o que está acontecendo. E isso gera uma ansiedade tão grande que as pessoas realmente acabam tendo problemas psicológicos, problemas emocionais. Então, com isso a gente quer dizer que não existem mais verdades absolutas. É um pouco parecido com o que eu citei da ambiguidade lá do mundo VUCA. Não existe mais verdades absolutas. Tudo é relativo, tudo tem diversos pontos de vista. O que a gente entende é apenas uma pequena parte de um todo que a gente mal consegue enxergar atualmente. Então, explicados os significados, né, desses dois acrônimos, a gente pode dizer que o mundo VUCA e o mundo Bunny, independente de especialistas que consideram defasado ou não, eles resumem sim muito bem o zeitgeist desse início de século XXI. Né? Nós estamos já iniciando a terceira década do século XXI e definitivamente a gente entrou no século XXI. 2020 e 2021 foram anos que tiveram muito essas características de VUCA e de Bunny. O jornalista norte-americano Thomas Friedman, que é ganhador de 3 prêmios Pulitzer, ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo na segunda parte do gráfico, que é onde coisas estranhas começam a aparecer, como carros que se dirigem sozinhos, computadores que ganham de qualquer um no xadrez. Então, é esse tipo de notícias que a gente tem visto, né? Principalmente nos sites, portais de tecnologia que querem mostrar muitas coisas novas. Não que isso já esteja no nosso dia a dia, não está no nosso dia a dia, mas está muito perto. Então, a grande questão, na verdade, é como lidar com todas essas novidades, todo esse conceito de frágil, de incerto, de complexidade, como lidar com isso na empresa, como trazer isso para a gestão das empresas. Um mundo mais complexo requer soluções mais simples. Olha só que parece até uma dicotomia, né? Um mundo complexo requer soluções simples. Isso acontece por quê? Existem muitas formas de resolver o mesmo problema. Lembra da questão lá de múltiplos pontos de vista, né? Eu gosto muito de uma expressão usada pelo autor Malcolm Gladwell, que ele diz para fatiar fino, ou seja, você decompõe um grande problema em diversos mini problemas.
E aí com isso fica muito mais fácil de você resolver problemas. Basicamente, tocar uma empresa é resolver problemas o dia inteiro, né? Você que é empresário, o gestor, empreendedor, você sabe que todo dia surgem novos problemas. Você resolve um, aparecem mais dois. Então, gerenciar uma empresa é resolver problemas. Neste mundo complexo, os problemas tendem a ser mais complexos. Então, a principal dica aqui é: divide esse problema em problemas menores. Aqui é que faz a grande diferença ter mapeamento de processos. Então, nesse sentido, é necessário adotar métodos, né? Eu falei aqui de mapeamento de processos, mas é importante que você tenha métodos de gestão. Existem alguns tantos métodos aí que são utilizados atualmente, você precisa ter algum. Você precisa ter planejamento também. E aqui eu soltei a dica mais valiosa sobre como é sobreviver nesse mundo VUCA e nesse mundo BUNNY, que é ter métodos e processos organizados. Inicialmente, alguns dos termos que eu expliquei ali, né, das siglas, eles parecem jogar numa direção oposta a isso. Eu já vi muita gente que olha para esses termos e fala: ah, mas se tudo muda tão rápido, se tudo é tão incerto, não adianta eu ter planejamento, não adianta eu ter processo. Ao contrário, eu posso afirmar que não ter planejamento, não ter processo, é o caminho direto para o caos, é o caminho direto para o precipício. Se nesse cenário de incerteza já é complicado tocar uma empresa que tenha processos, que tenha planejamento bem estruturado, imagina o caos de administrar uma empresa que não tem nada, que não tem nenhum planejamento, que não tem métodos, não tem processos, não tem um norte para onde seguir, né? Não tem plano B, não tem, enfim, todas aquelas situações referentes às duas siglas, quando elas caem na cabeça do empresário, o empresário simplesmente não sabe o que fazer. E é por isso que tanta empresa fecha todos os dias nesse país. Talvez, nesse momento, você tenha identificado que a sua empresa não tem métodos e processos. Talvez você esteja observando essa transformação acontecendo e esteja muito aflito com isso. Ok, é compreensível. A maioria dos empresários hoje estão assim. Mesmo grandes empresários, mesmo grandes empresas estão passando por tudo isso. Ninguém nesse mundo está confortável diante disso tudo que está acontecendo. O mais importante é você já ter identificado que você precisa se mexer, já ter identificado que o mundo está diferente e que não adianta mais tocar a sua empresa nesse mundo novo com soluções antigas. Então, nos próximos vídeos, eu vou tratar desses dois pontos que eu destaquei aqui, que são planejamento e processos organizados. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, né, para você ficar sabendo dos próximos lançamentos de vídeos, e te peço também para curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus pares, para a gente espalhar mais esse conhecimento, que mais pessoas tenham acesso a todo esse tipo de informação, tá bom? Então até a próxima, muito obrigado!